Why don't you make a choice about who you are and what you want? Hey, I'm Rue. I'm an addict. Oi, meu nome é Henrico. Oi, meu nome é Júlia. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. Hoje é um episódio que promete polêmica, vamos entregar polêmicas, fofocas. Polêmicas e fofocas. Você leu o título, não vamos esconder nada. Hoje a gente vai falar sobre uma das séries mais polêmicas, mais infames da televisão atual e, ao mesmo tempo, talvez uma das maiores séries da história da HBO, né? Uma das mais famosas, com certeza. Pois é, a gente vai falar sobre Euphoria hoje, que teve a sua terceira temporada encerrada esse domingo. Se tudo der certo, tá saindo na semana de encerramento da temporada esse episódio. E muitas coisas, né? Se você tá acompanhando a conversa sobre a série nas redes sociais, muitas coisas envolvendo essa temporada. Uma temporada que demorou a surgir, inclusive a gente parou de acreditar que ela aconteceria, né? De tanto tempo que demorou e tantas polêmicas que envolveram toda a produção dela. Eu tava, na verdade, torcendo pra que ela nunca acontecesse. Chegou um ponto, assim. Eu admito que não tava sentindo muita saudade, não. Podia ter continuado do jeito que ficou. Mas tudo bem. É meio triste isso, né? Porque, assim, caso você acompanhe o nosso trabalho tem um tempo, você sabe que a gente já comentou sobre Euphoria por aqui. No primeiro ano do podcast, a gente falava bastante sobre a série. A gente tinha uma empolgação com a série, na verdade. A gente, né... A gente conheceu a série em 2021, o podcast nasceu em 2022. E a gente... Acredito que até no primeiro episódio do podcast a gente comentou sobre a série, sobre a trilha sonora, e a gente, enfim, tinha muita empolgação sobre tudo, e a série inspirava muito a gente, mas, assim, a nossa relação com a série e a série em si mudou muito nesses últimos anos, e a gente vai refletir um pouco sobre isso hoje também, né? Inclusive, se vocês tiverem interesse nessa fofoca, nem eu voltei a escutar aquele episódio, ia ser interessante. Se você quiser saber como que era a nossa relação com a série, após escutar esse episódio em que você vai entender como a gente se sente com relação a ela hoje, é só escutar o nosso primeiro episódio, que é o favorito de 2021. Sem mais delongas, vamos começar a conversa, lembrando sempre, né, que aqui é espaço repleto de spoilers, então se você não assistiu o episódio do último domingo, que é o último episódio da terceira temporada e o último episódio da série, Herol, vai lá assistir, volta pra cá, enfim, fica com a série em dia e vamos começar essa conversa. Bora? Bora! Bom, antes de tudo, o que é Euphoria? Euphoria é uma série de drama adolescente criada por Sam Levinson e lançada pela HBO em 2019. Pouca gente sabe, mas na real ela adapta uma minissérie israelense homônima, exibida entre 2012 e 2013, ou seja, ela não é uma obra original, né? Mas ainda assim, Euphoria conquistou um legado próprio, tanto na televisão quanto na cultura pop, movimentando uma legião de fãs inspirados por sua estética vibrante, maquiagens cheias de glitter e uma trilha sonora feita sob medida para ressoar com a juventude. Na história, a gente acompanhava Rue, uma jovem que sofre de dependência química e os percalços que ela e outros colegas de escola precisam lidar enquanto descobrem sobre o mundo e si mesmos. A terceira e última temporada de Euphoria estreou em abril desse ano e, como já falamos, teve seu 8º e último episódio exibido nesse domingo. Se você não acompanhou os bastidores, pode parecer esquisito que uma série com 7 anos de idade tenha tido somente 3 temporadas. Porém, uma pandemia, confusões entre o elenco e escolhas nada acertadas do showrunner levaram a Euphoria a um hiato de mais de 4 anos e, consequentemente, em uma mudança absoluta de status quo. Agora, com os atores crescidos e no alto escalão de Hollywood, os personagens também precisaram virar adultos. O tom da série virou do avesso e os dilemas da adolescência foram trocados por disputas no tráfico, bastidores de produções hollywoodianas e muitos closes inadequados em trabalhadoras do sexo. Depois de tantas mudanças, o que sobrou de Euphoria? E qual é o saldo final da série? É o que a gente vai discutir hoje. Bom, antes de começar a falar sobre a terceira temporada, eu acho que a gente pode fazer um overview aqui sobre Euphoria como um todo, né? Principalmente pelo legado de Euphoria, que realmente conseguiu
Eu acho que Euphoria é uma dessas poucas séries que consegue capturar o espírito de um tempo, sabe? Então, pra mim, Euphoria é a amálgama de tudo que definia a juventude naquela época, em 2019, e tanto é que movimentou tanta gente, né? Total, e ela reflete muito, inclusive, com essa juventude que passou por um período de pandemia. Então eu acho que mesmo depois de tudo isso, todas essas mudanças, acho que foi uma série que conseguiu se relacionar e tocar pessoas diversas, assim. Mas, de fato, eu acho que ela é uma série muito jovem, assim. Então, eu acredito que quem não era jovem naquele momento de lançamento teve mais dificuldade de acessá-la. Eu acho também que, assim, apesar dela ser uma série que conversa com muitas pessoas, ela também é muito específica, na minha opinião. Porque nós aqui do Brasil temos uma experiência de juventude um pouco diferente. Mesmo quem é envolvido com drogas, por exemplo. Pra gente é muito fácil assimilar porque a gente tem uma leitura de mídia americanizada, né? A gente aprendeu a consumir mídia através de produtos americanos. Então, por exemplo, mesmo a gente não vivendo isso, pra gente não tem estranhamento nenhum. A rotina do subúrbio, né? A série toda se passa numa cidade... Série toda não, né? As primeiras temporadas se passam ali numa cidade bem pequena, onde todo mundo se conhece, a fofoca rola solta. E basicamente o cenário é sempre esse subúrbio norte-americano, com as ruas todas enfileiradas, as casas todas iguais. E tem toda essa coisa da Rue fugir de casa, entrar em casa assim, pela janela do próprio quarto escondida. É um tipo de coisa que não existe no Brasil, né? Porque todas as casas aqui são cheias de muro. Mas, mesmo assim, a gente não cria esse estranhamento justamente que a gente tá acostumado a ver isso em TV, em filme. Mas eu acho que o que ressoa é além disso, né? É uma questão de sentimento mesmo. Porque se a gente for pegar, até as histórias dos personagens não fazem muito sentido com a vida pacata do adolescente médio, sabe? Tipo, a gente tá falando Sim. de uma história que envolve questões como... Sexo, drogas e rock and roll. Tipo, crimes, muito sexo, muita droga e, enfim... Você, quando você tinha 16 anos, você já tinha sofrido uma overdose de fentanil? Olha, eu não. Então, assim... Então, difícil se relacionar exatamente, né? Literalmente com a história. Não é que isso não exista, mas esse não é o tipo de experiência mais comum do mundo. Ainda mais quando a gente vê no contexto da série em que tudo é, tipo, exacerbado, aumentado, até a enésima potência para tudo parecer grande e emocionante, né? E eu acho que é exatamente aí que a série toca, que é no emocional de cada um. A gente não necessariamente se identifica com o vício em opioides da Rue, e sim no porquê ela tem o vício em opioides, né? A questão do abandono dela, do sentimento de solidão, com a questão do pai, com as questões dela se sentir deslocada. Isso são sentimentos universais, para além das experiências da série, né? Total. Eu acho que isso que você falou com relação à forma com que a série transmite de todos esses sentimentos e acontecimentos de forma tão vibrante é justamente, pelo menos pra mim, o que me chamou muita atenção enquanto eu assisti, o que me fez gostar muito da série. O visual, 100% visual e a música. Na verdade, talvez mais a música do que o visual, depois parando pra pensar. Porque a trilha sonora da primeira temporada de Euphoria ficou no meu top 5 de músicas mais escutadas em 2021, eu acho, ou 2020, acho que foi 2021, e até 2022, inclusive, porque são músicas que eu simplesmente adoro. Assim, não sei você, mas eu escuto até hoje. E é uma questão que a gente não chegou a tratar diretamente ainda aqui, mas Euphoria foi a minha série favorita por muito tempo, né? Principalmente a questão da primeira temporada. Enfim, eu assisti, era pandemia na época e eu tava num momento muito fragilizado também, então muito do que era debatido na série ressoou comigo, né? Também era uma época em que eu tava sofisticando minha leitura de mídia, então eu tava procurando mais assistir outras formas de cinema, cinemas de outros lugares do mundo, filmes que lidam com fotografia, com roteiro, com... enfim, todos os elementos que envolvem fazer um filme de formas diferentes do seu convencional filme enlatado americano. E Euphoria é uma série que
tem um apreço estético muito único, como você falou. Então a fotografia da série sempre foi um destaque muito grande, com jogos de câmera muito diferentes, muito criativos, com uma cor muito autoral, né? A forma com que trabalha com cor, a questão da maquiagem, que a gente falou que inclusive foi muito importante na época, né? Porque eu acho que a Euphoria viralizou justamente por causa das trends das pessoas reproduzindo as maquiagens que estavam na série, né? Que cada personagem, né? Principalmente as personagens femininas, a maquiagem falava por elas muitas vezes, né? O que elas sentiam. E Verdade. todo aquele universo, aquele microcosmo que é apresentado na série de uma forma tão rica, tão bonita, me abrilhantou muito os olhos na época, assim. E eu fiquei obcecado, essa é a real, assim. Eu fiquei realmente obcecado. Mas eu acho que depois, conforme eu fui crescendo, e de fato, meu repertório em cinema e TV aumentou, meu conhecimento, e eu fui ganhando mais ferramentas para ler mídia, para entender arte, enfim, da minha própria maneira, eu fui percebendo que, assim, mesmo os problemas que eram escancarados na segunda e na terceira temporada agora, não eram exatamente coisas que não existiam na primeira temporada, né? Total. A gente só não enxergava. Ela tinha uma casca muito linda, que é uma coisa que eu não nego até hoje, inclusive porque a gente vai falar depois da temporada atual, da terceira temporada. Ela é linda, a fotografia é maravilhosa. Inclusive, eles gravaram em película, 65mm. Tipo assim, é lindo. Tipo, é maravilhoso. Eu não tenho nem o que dizer. Mas assim, o texto da série é debatível. Mas um diferencial da primeira temporada entre as outras é que na primeira temporada o Sam Levinson dividia a autoria com outros autores, né? Eu fui meio redundante agora, mas nem todos os episódios eram dirigidos por ele. Ele tinha uma mesa de roteiristas que trabalhava junto com ele e... Isso fazia muita diferença. E dá pra você sentir a diferença quando você tá assistindo, né? Da riqueza, dos arcos de personagem, de como cada personagem é retratado ali dentro. E o que acontece a partir da segunda temporada é que a série vira um fenômeno global absurdo. A HBO vê uma mina de ouro na frente dela e basicamente dá todos os louros pro Sam Levinson e fala assim, faz o que você quiser. Vira o playground dele. E a partir dali, ele começou a fazer tudo sozinho. Então ele escreve a série sozinho, dirige a série sozinho e a queda de qualidade é evidente, né? Nossa, totalmente. Eu lembro que uma das coisas que eu gostava da primeira temporada era justamente porque ela tinha um foco muito grande em todos os personagens, mesmo que todos eles fossem lidos a partir do ponto de vista da Rue. E isso foi se perdendo de fato, porque eu acho que o Sam Levinson não se importa com os outros personagens. Sei lá. Talvez. Não sei dizer, não tô na cabeça dele, mas o jeito que ele escreve, ele é um cara que não pode trabalhar sozinho, gente. É a minha opinião. A gente vai falar bastante sobre ele aqui. Mas, fora isso, eu acho que a primeira temporada ela soube explorar melhor as complexidades das temáticas. Inclusive, porque logo depois dela saíram os episódios especiais, né? E os episódios especiais são os meus episódios preferidos. E são os meus também. São as melhores coisas que já saíram de Euphoria. Total. Não tem nem comparação, assim. Hoje em dia, se eu reassisto Euphoria, eu gosto da série ainda, claro, mas não... Tipo, eu penso a primeira temporada, eu gosto dela, mas ela caiu bastante no meu conceito. Só que os episódios especiais, não. Ainda gosto muito deles. Sim. Inclusive, isso que você falou, né, da troca do Sam Levinson com outros artistas. E tem um episódio focado na Jules, que é co-escrito com a Hunter Schafer. Que faz toda a diferença, já que ela é uma mulher trans, que faz né? toda a diferença, né? A experiência dela enquanto mulher trans ali que tá extremamente relevante pra personagem naquele episódio. Então, assim... Pô, é tão interessante ver como a série se soma quando ela ganha essas contribuições de outras pessoas e o quanto ela enfraquece quando deixa tudo na mão de um cara só que ele não tem muita ideia do que ele tá fazendo. Tipo, a série é muito diversa. Tem muitos personagens diversos e ele é um homem branco. É, basicamente. Na verdade, sim. Então eu acho que é muito sobre isso pra mim. Tipo, ele precisa de uma contribuição de outras pessoas pra escrita dessa série, porque ele não tá escrevendo uma série sobre ele. Então, naturalmente, ele não sabe da onde partir o ponto de vista. Mas eu não conheço o cara, mas, assim, pessoalmente, mas ele
tem um trabalho soberbo, na minha opinião. De achar que ele sabe escrever sobre aquelas pessoas que ele não sabe. A personagem principal da série dele é uma mulher negra, tipo... E lésbica. E lésbica, exato. O que ele tem a ver com isso? Nada. Percebe? Então eu acho que até a própria complexidade da Rue vai se perdendo depois que ele passa a escrever a série sozinho. Mas a primeira temporada, e não só a primeira temporada, como a segunda ainda consegue carregar bastante disso, é que a trilha sonora faz muito do trabalho, assim, da série, na minha opinião. Então eu acho que se tirasse a trilha sonora, a série não ia ter o tanto de impacto que ela tem. E essa questão que você falou da contribuição, da questão, né, de como, principalmente como a primeira temporada, ela parecia ter uma visão muito feminina, né? Que... Total. Eu diria que ela é meio deturpada a partir da segunda e completamente caralhada na terceira. Eu inventei uma palavra agora. E quando a gente descobre as notícias envolvendo o plágio da série com o trabalho visual da Petra Collins, fica bem clara essa situação. E a gente precisa citar isso aqui. E faz sentido. Porque... Caso vocês não saibam, Petra Collins é uma artista visual, uma fotógrafa que esteve envolvida na pré-produção da primeira temporada, né? Ela foi chamada pelo Sam Levinson, quando ainda era uma ideia embrionária, né, inicial. Ele queria adaptar uma série israelense e era só isso. E ela vai lá, cria os conceitos visuais da série, inclusive trabalha na seleção de elenco. É inclusive uma coisa muito interessante, porque várias das atrizes que fazem parte da série, ela já tinha trabalhado antes por fora em trabalhos de fotografia. Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demi, né? Todas artistas que ela já tinha trabalhado por fotografia, como elas estão na série, né? Você dá 2 mais 2, dá a entender que ela provavelmente teve um pezinho para trazer essas pessoas para dentro. E durante a produção, isso tudo a Petra Collins revelou em entrevista posteriormente, né? Isso veio à tona só em 2024, mas ela foi dispensada pela HBO antes das filmagens da primeira temporada começarem, na alegação de que ela não era experiente o bastante para comandar uma série, ela era muito nova. E aí, basicamente, o que aconteceu é que alguns meses depois, ela estava saindo da casa dela e, de repente, deu de cara com um outdoor com a cara da Zendaya e a exata mesma estética de todas as fotos dela. A mesma cor. Vocês provavelmente vão visualizar agora. É o pôster icônico da primeira temporada, que é tudo roxo, o rosto da Zendaya e uma lágrima caindo do olho dela. Existe uma fotografia idêntica no acervo de fotos da Petra Collins com a Zendaya. Ela tirou uma foto idêntica da Zendaya, com esse mesmo conceito da lágrima caindo, do brilho, do glitter, anos antes de Euphoria lançar. Essa história, eu acho que depois que isso explodiu, a série já caiu muito no meu conceito, porque é um plágio de um muito sujo, muito escancarado. Então, você fica assim, é frustrante você ver um cara ganhando holofotes mais uma vez por um trabalho que não é dele. Inclusive, você já falou isso e a gente vai se aprofundar nisso mais pra frente, mas o roteiro da série em si, eu gosto dele na primeira temporada, mas não é assim, não foi exatamente isso que me impactou, assim, e eu acho que, na minha opinião, não foi isso que fez a série ficar tão marcante pras pessoas, mas sim o visual. E aí você descobre que todo o visual, basicamente, tipo, sei lá, 90% do trabalho, pelo menos, é baseado no trabalho de uma outra pessoa que não foi acreditada, que não participou e que não ganhou um centavo por causa disso, e essa pessoa é uma mulher, pô, caiu 100% no meu conceito. Não dava mais pra admirar o trabalho, assim. Pra mim, até mesmo quem não tinha nada a ver com a paçoca, assim, meio que entrou no balaio, assim, na minha opinião pessoal. Isso explica exatamente o porquê a primeira temporada, o tom da primeira temporada, destoa completamente da visão objetificante a partir da segunda e, né, fetichizante mesmo, talvez. E, na verdade, são ecos que já existiam na primeira temporada, né? É uma temporada... eu acho. É uma série que trata muito, né, de sexo e que lida com muita nudez, que lida com, inclusive, violência sexual. Uhum. Existem formas e formas de trabalhar com isso. Não é inerentemente ruim você usar nudez numa série, você mostrar sexo numa série, até você mostrar um abuso numa série. Nada disso é inerentemente ruim.
E, inclusive, a gente não tá nem falando aqui, é o que a gente, inclusive, trouxe em outros momentos no podcast, de tipo, de ficar moralizando, não, porque o Sam Levinson é uma pessoa horrível e que vamos crucificar o Sam Levinson. É a gente entender por que as coisas são feitas do jeito que elas são feitas. No fato é que a forma com que o Sam Levinson grava cenas de nudez feminina é completamente contaminada de fetichismo masculino, tipo assim. É um bagulho praticamente inerente. E é até meio triste, na verdade. Inclusive com arcos que eu achava muito interessantes na primeira temporada, que você assiste hoje, ainda mais sabendo do que ele vai fazer depois, mais pra frente na carreira dele. E, pô, dá até um revertério de tipo, mano, tava aí desde sempre, sabe? Uhum, total. Eu acho que conversa muito com o tema do nosso último episódio, de pensar que eu acho que o Sam Levinson, claro, ele tem culpa no cartório, né? Ele tá assinando o trabalho. Então, ele tem responsabilidade sobre aquilo. Mas também tem muito a ver com os executivos da HBO. Por exemplo, essa treta da Petra Collins. Ela foi mandada embora pela HBO. Exato. Tipo, a HBO topou fazer um plágio. E, tipo, não foi só o Sam Levinson que fez isso, entendeu? Então, acho que é importante realmente pontuar que não é uma pessoa culpada, mas sim todo um sistema. Perfeito. Mas a série é envolvida em treta do começo ao fim, né? Depois que isso explodiu, eu tenho a impressão que só treta atrás de treta saiu, né? Inclusive pra produção dessa nova temporada, teve treta com a Zendaya, entre a Zendaya e o Sam Levinson, a Zendaya e a Sydney Sweeney, o Sam Levinson e o Labyrinth, um monte de coisa, um monte de BO que só fofoca. A gente pode passar rapidinho por cada história. Tem, assim, a Zendaya era produtora da série, né? Para além da protagonista, ela trabalhava diretamente nas decisões criativas da série, porque ela era produtora, e na terceira temporada ela não é produtora mais. E fica claro que existia um atrito ali entre a Zendaya e o Sam Levinson. Antes da terceira temporada sair, já existiam notícias da imprensa internacional que tratava que a Zendaya estava incomodada com a demora pro lançamento da terceira temporada, que o Sam Levinson não estava cumprindo os prazos para entrega de roteiro, da pré-produção. Tem o rolê que ele decidiu do nada priorizar aquela série horrorosa The Idol com o The Weeknd, que também é uma série, inclusive, envolvida em polêmicas sobre representação feminina, sobre fetichização e sobre o escanteamento de artistas femininas no audiovisual, porque era uma série que estava sendo dirigida por uma mulher, que é a Amy Seimetz, e ela tinha 80% do trabalho completo, já estava praticamente tudo gravado, e ela foi demitida no meio, inclusive sob mediação do The Weeknd, né, galera, que considerou a visão dela muito feminina, segundo fontes anônimas que falaram com a Rolling Stone na época de lançamento da série. Percebe? É uma coisa atrás da outra, né? O Sam Levinson entrou no meio pra trazer toda a visão não feminina que o The Weeknd queria, que era, né, o fetiche ambulante que é The Idol. Só o Sam Levinson podia dar. E é Total. isso. Então dizem que fontes que a Zendaya realmente ficou muito bolada com isso, né? E aí ela saiu da produção da série, mas houve toda uma enrolação com relação a isso. E o que é frustrante é que, de fato, o Sam Levinson, ele atrasava os roteiros porque ele não queria contratar outros roteiristas. Eu já ouvi dizer que teve um pouco disso, assim, tipo, essa frustração da parte dela de, tipo, mano, contrata outra pessoa, por que só você vai escrever essa coisa? Tipo, se você não dá conta... do apego dele de, tem que ser eu. Não, gente, e é Sim. tipo ego masculino, gente, desculpa, mas assim, é isso. E aí, enfim, tem também arranhos com o próprio elenco. Teve gente que... Muitas pessoas saíram entre a segunda e a terceira temporada, né? Teve a Barbie Ferreira, que é a nossa brasileirinha estadunidense, que fazia... Uma das personagens fazia a Cat na primeira e na segunda temporada, que era uma personagem super importante. Na primeira temporada, arco que falava sobre, enfim, auto-amor, gordofobia, enfim, muitas questões. E que foi uma personagem escanteada na segunda temporada e que, justamente pelo incômodo com a forma com que a personagem foi tratada, a Barbie Ferreira acabou saindo da série. Tem uma história, inclusive, de que o Sam Levinson queria que a personagem emagrecesse, né, pra série. E aí, enfim, a Barbie Ferreira não quis. E
muitas coisas envolvidas, né? Aí depois também, eu até ia chegar a falar sobre a Zendaya e a Sydney Sweeney, que rodam teorias de que elas não se bicam porque a Sydney Sweeney deu em cima do Tom Holland, mas eu não vou nem entrar nesse assunto, porque aí eu acho que já é muito fofoca de tabloide e aí não é nosso campo, então, né? até porque é tipo assim, fofoca porque viram curtidas dela em posts antigos, em posts que falavam sobre como o Tom Holland era um gato, e aí começaram a teorizar sobre a Zendaya, não gostar dela por causa disso. Mas, dá pra perceber, dizem também que, na realidade, a Sydney Sweeney não estava se dando bem com a maior parte do elenco, principalmente parte feminina. E dizem que é por conta do posicionamento político polêmico da Sydney Sweeney, que hoje em dia é a bonequinha da direita estadunidense. Ela é a Barbie da maga hoje, né? Make America Great Again. E tem a treta dela ter se envolvido naquela propaganda da American Eagle, em que ela fala sobre os good jeans. Ela faz esse trocadilho entre good jeans, calça, e good genes, de genes. Bons genes, que pra cultura norte-americana é uma fala bem eugenista, né? Na verdade, no geral, né? Mas é que aqui nós brasileiros lidamos com a questão racial de uma forma bem diferente. Mas pra eles é muito comum dizer que as pessoas têm a genética boa, bons genes. Então, assim, não foi de bom tom, foi bem racista. Então, assim, dizem que ela tem essa treta com a Zendaya específica também por conta de política, mas não só com a Zendaya, como todo o resto do elenco, já que na própria premiere de lançamento da terceira temporada, o pessoal tava todo teorizando sobre elas, as atrizes mal ficarem juntas, a hora que a Zendaya vai cumprimentar a Hunter Schafer, elas super se cumprimentam animadas, e aí, tipo, cumprimentam a Sydney Sweeney de longe, e não ficam junto com ela na premiere. Mas isso é tudo fofoca, né? Não, assim, um factual, para além dessas questões de fofoca, sobre a Sydney Sweeney, que todo mundo sabe que é uma pessoa horrível, mas tem a questão de que todos os atores da série hoje são, tipo, A-lists de Hollywood. São, tipo, todos estão entre os atores mais bem pagos da indústria. Tipo, a Zendaya antes ela era, tipo, tinha acabado de sair da Disney e hoje em dia a Zendaya ela é a It Girl de Hollywood. O Jacob Elord, que tinha acabado de sair de Barraca do Beijo quando ele entrou em Euforia, e hoje ele é literalmente um ator indicado ao Oscar, né? E tem a própria Sydney Sweeney, que ganhou muito espaço na indústria. Então, assim, para além dessa questão das tretas, existe a questão de que é muito difícil juntar todas essas pessoas em um set só, porque a agenda delas é insuportável, impossível de conciliar. Então, assim, como que você consegue escrever uma série com todos esses personagens envolvidos, sendo que você não consegue juntar eles num set? E aí, isso também ajuda a adiar a temporada desse jeito, e isso se reflete claramente em várias questões envolvendo a terceira temporada, assim, tipo... É claro, tipo, quando você percebe, tipo... parece que os dois personagens estão no mesmo lugar, mas na verdade eles não estão. Ou até... o grupo vai se encontrar, mas aí, convenientemente, uma personagem sai da cena no meio e vai fazer outra coisa, tipo, não dava pra juntar todo mundo na cena? Entendeu? Então, assim, fica claro que isso era uma dificuldade também, o que acabou adiando as gravações, né? Inclusive, eu acho até legal a gente falar, gente, que o Sam Levinson é Nepo Baby, né? Total! Por isso que continua investindo nele, né? Quando a gente tava escrevendo a pauta, eu cheguei a ficar assim... a gente tá falando aqui de como a indústria compra a ideia do Sam Levinson, mesmo ele só fazendo pataquada atrás de pataquada. Mas por que será, né, que eles fazem isso? Tipo, mesmo depois de The Idol, eles ainda jogaram todas as cartas pra ele, assim, tipo, euforia pra essa terceira temporada. E aí é fato, né? O papaizinho dele é vencedor do Oscar, que é o diretor Barry Levinson. Então, assim, gente, é isso, né? Se não faz o desejo dele, vai ligar pro pai e... os Nepo Babies de cada dia. Existem bons Nepo Babies e existem maus Nepo Babies. Eu diria que o Sam Levinson é um mau Nepo Baby. Exato. É por isso que continuam investindo nesse cara que sempre precisa do trabalho de outras pessoas pra se ancorar. Sim, mas enfim, querendo ou não, a terceira temporada, depois de muita luta e também muita oração pra não acontecer, ela aconteceu. E agora a gente vai ter que lidar com isso, né? Qual é a da terceira temporada, hein? Vamos nessa?
Se você tá gostando desse episódio, a gente te convida a prestar um apoio ao nosso trabalho de qualquer forma. Você pode nos seguir na sua plataforma agregadora favorita e nos avaliar ou com 5 estrelas no Spotify, ou da forma que for na plataforma da sua preferência, né? A plataforma que você estiver escutando. Porque assim você não perde mais nenhum episódio e ainda pode ajudar a levar o programa para outras pessoas. E aí, enfim, né? 4 anos se passaram entre a segunda e a terceira temporada e na série se passaram 5 anos. Nesse tempo, a série foi obrigada a envelhecer seus personagens e, afinal de contas, quem são essas pessoas na vida adulta? Quem é Rue? Quem é Cassie? Quem é Maddie? Quem é Jules? Quem é Nate? O que sobrou dessas pessoas? Como você comentou no começo do episódio, a série mudou totalmente seu status quo, né? Porque ela se passa depois de muitos anos, então esses adolescentes já são adultos, não estão mais na escola. E tem toda essa questão, né, tipo, de muitos atores não estarem mais na série, então muitos personagens não estão mais. A série realmente muda completamente. Não são nem citados. É, exato. Tipo, o que aconteceu com o Elliot, com toda essa galera, tipo a Cat, mesmo... Porque existem alguns personagens que eles são citados, tipo o Fesco, que é interpretado por Angus Cloud, que faleceu em 2023, 2024, ele faleceu? Acho que em 2024. Então eu acho que a série ainda faz isso pra dar uma, tipo, uma homenageada no ator. Mas, assim, só ele é citado, basicamente. Tipo, ninguém mais, é como se aquelas pessoas nunca mais tivessem existido. É como se fosse, tipo, os seus amigos do terceirão pra vida, que você nunca mais vai ver. Aí sobra, tipo, não era 4 pessoas. Exato. E essas 4 pessoas praticamente não se encontram, assim. Assim, a série, ela basicamente volta a partir do olhar da Rue no começo, né? O primeiro episódio. E a Rue, envolvida com tráfico de drogas, ela é uma mula do tráfico. Então, tipo, ela usa o corpo dela pra transportar drogas na fronteira do México e Estados Unidos. E a gente também vê ali a Cassie e o Nate noivos, estão esperando pro casamento, que inclusive acontece no terceiro episódio, e a Maddie, basicamente, que a gente vê ela trabalhando na indústria do entretenimento. A Mary e a Lexi, né, trabalham na indústria do entretenimento. Isso, é que a Lexi trabalha, tipo, em Hollywood, e a Maddie não exatamente, né, ela é uma... Mas ambas são, tipo, secretárias. Gente, né? Mas basicamente são esses os personagens que aparecem aqui nessa terceira temporada. Os principais, pelo menos, né? Os personagens que tem foco, que tem história nessa temporada, né? E que são recorrentes das temporadas anteriores. Exato. Também, né? Porque eu depois, além daquela amiga que era do grupinho da Cassie e da Mary, que ela aparece grávida no casamento da Cassie e, tipo... Sim! Ela chega fumando um vape... Quer dizer, eu não sei se ela tá fumando vape porque ela tá grávida, né? Mas ela era a personagem que fumava vape na série, nas outras temporadas. Vi isso hoje, e ela era no meio, TikTok. tipo... ela era, tipo, personagem de escanteio, sabe? Ela nunca teve foco nenhum. Aí ela só aparece lá pra dar um oi, tipo... E aí você não responde minhas mensagens, Mary. E a Mary, tipo... E ela nunca mais é citada. Tipo, eu nem lembro o nome dessa moça, dela. cara. Deve ter algum nome aí, né? Mas, enfim, irrelevante. Eu não lembro o nome dela, mas ela dá uma lacrada na Maddie, eu acho, na primeira ou na segunda temporada, falando que... alguma coisa de gravidez. Ela tem essa fala, assim, meio tipo, ela fala, as meninas estão falando sobre estar grávida, aí ela fala, tipo, que ela ia ficar bonita, sei lá. Uma coisa assim, bem inútil. Mas ela aparece aleatoriamente nessa temporada, sei lá por quê. E outros personagens que poderiam ser interessantes simplesmente desaparecem. Aparece, inclusive, isso eu achei interessante, mas ao mesmo tempo inútil, que aparece o pai do Nate, né? Que é o Cole, que é interpretado pelo Eric Dane, que infelizmente veio a falecer, né? No começo desse ano. Foi uma das únicas cenas dele, né? Ele apareceu no casamento e só. E ele já não tava bem, então ele aparece numa cena só no casamento ali, porque você percebe que ele já não conseguia mais desenvolver tanto a fala, mas... Mesmo ele, assim, que eu entendo de ter feito uma última aparição e tal, não pelo ator, né, mas pelo personagem, quando a gente pensa no personagem em si, por que ele tá aparecendo ali? Outros personagens que são mais legais sumiram, né? Até porque ele foi preso na primeira temporada. Sim. Na segunda, perdão. Na primeira ele ainda tá lá. Que tem a história que o pai do Nate, ele... É pedófilo. Ele é pedófilo.
né? E ele ficou com a Jules no piloto da série, quando ela tinha só 17 anos ainda. Que inclusive é uma das piores cenas de todas, assim. Eu fiquei traumatizadíssima. Pra mim, o episódio mais difícil de assistir é o primeiro. Acho aquela cena muito pesada. Pois é, e eu assisti com a nossa mãe esse episódio, tá? Nossa. Ela largou a série, não continuou. Inclusive é uma coisa que a gente nem falou lá atrás. Eu acho interessante essa dualidade, porque ao mesmo tempo que ela é uma série muito voltada pro público jovem, ela também é uma série muito pesada. Inclusive ela é, tipo, mais 18, assim. Então, ela sempre foi categorizada dessa forma. Então, na verdade, adolescente nem pode assistir a série. Tipo assim, a idade recomendada. Então, assim, é interessante isso porque trabalha numa dualidade de, tipo, ao mesmo tempo que tá sempre ressoando com esses signos todos jovens, ela tem uma coisa meio, tipo, muito pesada e ao mesmo tempo meio alarmista, tipo, olha o que esses jovens estão fazendo, sabe? É meio confuso. É muito confuso. Isso até me faz pensar um pouco, que aí eu vou voltar pra terceira temporada, mas quando a Euphoria lançou, e talvez tenha até sido um argumento que talvez eu já tenha usado antes, que é uma série que, diferente dessas outras séries adolescentes, bobocas, como Pretty Little Liars, Riverdale, ela é uma série séria, profunda e artística, autoral, e olha só como é tudo gravado em película, e tem planos sequências, e locações que giram, e nossa, como ela é criativa, Sam Levinson, você é um gênio. E aí, quando você coloca todas essas séries em perspectiva, tirando o filtro A24 de Euphoria, que não sei se todo mundo sabe também, mas Euphoria é da A24, é produzido pela A24. Tirando esse filtro arte de Euphoria, não existe nada que acontece na série que diferencie ela de, sei lá, Elite. Aquela série da Netflix. Que é tipo, é literalmente uma série sobre quem fica com quem transa com quem, e depois as fofocas, e Pretty Little Liars também, mesma história. Morte, drogas, sexo, adolescentes. É a mesma vibe. Exato. E até Riverdale, que vai pra uma vibe sobrenatural depois, que todo mundo acha bizarro. Mas quem imaginaria que na terceira temporada da Euphoria viraria uma porra de um faroeste? Ninguém. Então, assim, não mesmo. O que eu quero trazer aqui é que, tipo, Euphoria nunca foi essa série super profunda e diferente das outras garotas. Igual. Tipo, isso nunca foi verdade pra Euphoria. Girl, né? Ele é Pick Me Girl. Ele é meio Pick Me Girl. Mas, na real, ela sempre. O espírito da série sempre foi a mesma coisa, que é fofoca, discórdia, sexo e adolescência e, tipo. E é isso. E nunca foi realista também, né? A série sempre brincou com o surreal, com o absurdo. E quando a gente vai para essa terceira temporada, que basicamente vira um super faroeste, em que todo mundo do seu ensino médio ou é trabalhador do sexo, ou trabalha em Hollywood, ou tem conexões com tráfico, entendeu? Pô, onde estão as pessoas do seu ensino médio? Elas estão fazendo essas coisas? Eu acho que não. Então, assim... Não tem nenhum dentista, ninguém fez... Eu acho que até... Um arquiteto. Ninguém fez uma faculdade. Eu me pergunto isso, tipo assim, qual que é o caminho natural quando você termina uma série de ensino médio? Faculdade. Ninguém foi pra faculdade? Cadê essas pessoas na faculdade? Só a Jules. E ela largou. É verdade. Ela largou. Ela largou, porque a Jules aqui nessa temporada, ela é... Sugar Baby. Ela é Sugar Baby. Ela é Sugar Baby. Ela é artista, foi fazer faculdade de artes. E aí ela era uma fodida, como todo artista. E aí ela começou a ser Sugar Baby. E aí ela largou a faculdade de artes. E faz as artes dela lá por hobby, tipo... Porque ela é bancada. Meu Deus do céu. E aí as outras também, a Lexi, que tem um trabalho normal. Fudida, ninguém é bem sucedido ali. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Assim, beleza que as pessoas não necessariamente vão se formar. O pessoal do seu ensino médio não vai se formar e virar CEO de uma empresa necessariamente. Mas, pô, todo mundo ficou na merda. Ninguém teve sucesso, assim, um sucesso decente, que não fosse envolvendo crimes ou coisas esquisitas. Isso até virou piada na internet, tipo, as pessoas falam que agora Euphoria virou GTA, que é tipo crimes, drogas, tráfico, polícia, enfim, tipo... Apesar da piada ser essa, pra mim eu gosto disso até, tipo... Apesar do tom destoar completamente, parece uma série diferente...
talvez de fato seja, de alguma forma, uma série diferente, eu gosto como ela abraça o absurdo. Tipo, eu acho que ela tem mais a ganhar abraçando, tipo, de fato, eu sou um faroeste canastrão, do que ficar tentando, tipo, se levar a sério, sabe? Eu acho que os melhores momentos dessa temporada é quando ela não se leva a sério, é quando ela vai brincar com o absurdo, quando ela vai botar uma trilha sonora canastrona de filme de faroeste, quando ela vai botar um slow motion do nada, quando um cara só vai, tipo, sei lá, jogar um papel pro alto, e aí fica tudo em câmera lenta, e mostra todo mundo olhando o papel, e assim, e faz um super drama com isso, que tipo, ele não tá sendo dramático porque ele acha que aquilo vai ser super legal, ele tá brincando com o absurdo daquela coisa banal ser dramático, entendeu? Tipo, meio que fazer piada consigo mesmo. Eu acho que a série tem mais a ganhar com isso do que se ela quisesse soar mais que soturno, como eu sou diferente das garotas, entendeu? Tipo, eu sinto que o Sam Levinson evoluiu nesse sentido, que inclusive eu acho a terceira temporada melhor do que a segunda, eu acho ela mais coesa. Eu acho que eu concordo com você, mas eu gosto eu prefiro a terceira temporada isolada, assim. Ela em conjunto com as outras, eu acho que realmente não... parece outra coisa, faz muito sentido, parece outra coisa. Mas assim, a segunda temporada é péssima. Eu acho que pra mim, o que me faz ficar um pouco balançada é porque a segunda temporada ainda tinha o Labyrinth como assinando a trilha sonora, que o trabalho dele é excelente. E aqui não, então eu sinto muita falta do trabalho do Labyrinth, né, aqui. Quem assinou a trilha sonora da terceira temporada foi o Hans Zimmer, que também é um puta artista, tal, mas toda a cara de Euforia antes, por isso que eu falo, realmente virou outra série, porque a cara de Euforia antes era outras cores de fotografia, outro ambiente, outra música, então... é realmente outra série. Acho até que a gente pode detalhar isso agora, porque o Labyrinth estava trabalhando nessa temporada normalmente. Aí, não lembro se foi no começo do ano ou no final do ano passado, que eles anunciaram que o Labyrinth estava trabalhando na trilha sonora em parceria com o Hans Zimmer, que eles iam fazer uma trilha sonora conjunta. E eu adorei essa notícia. Eu fiquei, tipo, super empolgado, porque, assim, eu não sei se vocês sabem de nome, mas o Hans Zimmer é, tipo, talvez vivo seja o maior compositor de cinema atualmente, assim, ou pelo menos desse século. A trilha sonora de Rei Leão é dele. Interestelar. Todo o catálogo do Nolan, praticamente. Tirando os atuais, que agora quem tá fazendo é o Ludwig Göransson, que é outro compositor que eu adoro também, que provavelmente vai ter um legado igual, se não maior, do que o do Hans Zimmer. Enfim, ele é um cara com muito repertório. Ele também faz a trilha atualmente de Duna. Então, enfim, é um cara muito bom. Mas é isso, entendeu? Tipo, a identidade de Euforia era toda calcada no que o Labyrinth fazia. E o que aconteceu é que, tipo, há 2 semanas da série estrear, o Labyrinth simplesmente anunciou que ele não ia estar na trilha sonora, que ele saiu da série. E, enfim, ele deu uma de Kanye West no Instagram, que ele começou a lançar um monte de post xingando todo mundo, mandando a gravadora dele se fuder, mandando Euforia se fuder. E aí, tipo assim... muito Kanye West da parte dele. Ninguém sabe o que de fato aconteceu, até porque o Sam Levinson publicamente ele deu uma de João Sem Braço, ficou tipo, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, não fiquei sabendo não. Mas enfim, o Labyrinth não ouvi dizer. Ele alude que de alguma forma o trabalho dele foi lesado. E aí eu não sei se se foi alguma questão de contrato, se eles pretendiam fazer alguma coisa com o trabalho dele que ele não queria, enfim, divergências criativas em geral. E aí ficou só com o Hans Zimmer a missão, provavelmente, né, a saída tardia. Ele teve que botar a mão na massa, inventar a roda pra poder, enfim, compor a trilha sonora antes da série estrear, né, deixar tudo pronto. E aí, só que eu não gosto porque não é uma trilha com muita originalidade. E o Hans Zimmer, ele tem uma assinatura, né? Ele tem, tipo assim, ele tem a personalidade própria dele nas trilhas dele. Mas eu não sinto isso nessa. Justamente porque eu acho que muito dessa trilha é reciclada de coisas que ele fez com o Labyrinth. Ele tem várias músicas que parece que ele tá copiando o que o Labyrinth faria. E é muito esquisito. E tem outras que parece que ele tá copiando trabalhos próprios dele. Tipo assim, tem uma música específica, gente, dessa OST, que o coral é idêntico ao coral de Duna. Tipo assim, a melodia é igual à melodia dos corais de Duna. E é o mesmo coral, é tipo... Você sabe a trilha sonora de Duna. É idêntico, é a mesma coisa. Ele, tipo,
reciclou o coral de Duna na porra da trilha sonora de Euforia. E toda vez que tocava essa música na série, eu ficava assim, mano, eu não acredito que ele fez isso, velho. Puta que pariu. Isso não significa que, tipo, o trabalho ficou horroroso, né? Mas não combinou, não ornou. Então eu acho que pra mim essa temporada, ela foi... ela é melhor do que a segunda, eu acho que eu concordo com você. Apesar da segunda ainda tá naquele tom da escola, que combina mais com a primeira... Eles se perdem muito no personagem na segunda temporada, acontece um monte de coisa, um monte de pataquada. E nessa temporada, pelo menos, eu acho que estruturalmente, começo, meio e fim, roteiro, ela tá melhor. Não, sim. Apesar de que eu não acho o texto dela perfeito, tá? Não acho. Não, definitivamente não. Senão significa que é super bom. O melhor arco de longe é o arco da Rue, que eu acho que... Assim, a gente escreveu a pauta antes de assistir o último episódio, né? Porque a gente escreveu a pauta... No momento que a gente tá gravando na segunda-feira, eu assisti ontem à noite e a Julia assistiu hoje de manhã, né? Então, acho que a gente pode até debater sobre o destino da personagem. Tem uma questão que essa temporada super, tipo... Um dos principais temas da temporada é a questão de Deus, né? Então, o Ali, que é interpretado pelo Common Domingo, e ele era tipo o padrinho dela no Narcóticos Anônimos. Nem sei se é essa palavra. O AA que eles falam, né? Que ele é um cara que... Ele é muçulmano, então ele... A vida dele, tipo... Até a noção dele de sobriedade é muito ancorada na religião, e ele sempre traz muito isso pra Rue. E, inclusive, a gente vê isso no episódio especial. E parece que eles trazem esse tema muito mais à tona. Então a relação dela com o Ali é mais tratada nessa questão de religião, eles debatem muito sobre isso, ela lê a Bíblia, basicamente ela se converte nessa temporada, que assim, ela tá presa com a Laurie, né, porque ela vira mula do tráfico, porque na segunda temporada ela roubou a mala cheia de droga dela, que ela prometeu que ia vender, só que ela só usou tudo. Aí a mãe dela jogou fora, né, quando descobriu que ela tinha recaído. E aí, enfim, pra pagar a dívida dela, ela teve que virar mula. E aí depois ela se envolve com outro traficante, que é o Alamo. Ele é um empreendedor de várias frentes, que na verdade o principal negócio dele é um clube de strip, que aí é que a gente realmente vê a questão das trabalhadoras do sexo, né, que é quando no espaço em que esse tema mais é retratado. E aí a Rue meio que usa o Alamo pra fugir da Laurie, e aí ela vira meio que uma secretária lá no clube, tipo, ela orienta as garotas, vê se tá tudo certo, fica de olho nos clientes. Só que aí, ao redor disso, conforme as coisas vão acontecendo, né, a bola de neve vai crescendo, a Laurie não deixa a situação da Rue passar, então a Rue foge pro Alamo, mas ela quer a Rue de volta. E aí a treta da Rue com o Alamo cresce também, porque o pessoal da Laurie entrega pro Alamo uma droga batizada com fentanil, então uma das garotas dele morre, que inclusive é a forma que a Rue conhece ele. Enfim, é muito... Eu tô tentando falar meio que... Mas muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, eu tô tentando resumir, mas... Principalmente com a personagem da Rue, assim, tipo, um monte de coisa acontece ao mesmo tempo e coisas que às vezes são meio difíceis de entender, assim. Uma hora ela tá com um grupo, outra hora ela tá com outro, aí chega na metade da temporada, mais ou menos, ela começa a trabalhar pro DAA, que é tipo controle de drogas. É a polícia de drogas lá, né? Que ela é presa. Ela é presa e aí ela começa a trabalhar pra eles, pra ela diminuir a pena dela. Ela vira X9, né? Ela começa a... Ai, como é que fala isso? Mas ela começa a gravar as conversas, tal. O celular dela é grampeado pelos caras e ela sabe disso. Então, enfim, aí começa a ficar essa confusão também. E aí nisso, a personagem começa a se questionar de onde ela tá, o que ela tá fazendo da vida dela, o que ela quer pro futuro, família, a mãe, a irmã, a Jules. E aí isso fica até meio confuso, assim, com relação ao texto, assim, tipo... Porque cada hora ela tá vivendo uma coisa diferente, falando de uma coisa diferente, é bem esquisito em alguns sentidos, assim. Mas de longe ela é uma personagem que teve... Apesar dela óbvio, né? Ela é a personagem que teve maior desenvolvimento também porque ela é a personagem principal, né? Protagonista. Mas ela talvez tenha sido a única que teve um desenvolvimento, uma mudança, assim. Eu gosto dos temas relacionados a Deus, dela buscar redenção, né? E aí ela usar a religião como essa fonte de redenção mesmo, né? Em Deus, que tipo assim, eu posso mudar, eu posso ser diferente. Só que aí, enfim, ela vai se envolvendo com essa história do tráfico. E aí, né,
o spoiler maior, isso culmina na morte dela, porque o Alamo descobre que ela tá trabalhando pra DEA, e aí, enfim, como resposta, ele entrega pra ela um... Enfim, isso depois de várias coisas acontecerem, tá? Tipo assim, a Laurie morreu, o DEA de fato chegou lá, foi tentar prender as drogas, só que eles já se prepararam, porque o Alamo descobriu, e aí ele entregou pra ela uns relaxantes musculares, tipo o Percocet, que é o nome do remédio. Era um analgésico, não é? É, um analgésico. E aí, só que o analgésico, ele tá batizado de fentanil também, tá adulterado. E aí ela toma, ela vai até, inclusive, ela vai dormir no sofá do Ali. E ela tem uma overdose e morre, gente. É assim que acaba a história da Rue. Ela basicamente é assassinada pelo Alamo, por conta da situação toda. Meio em paz, né? Mais ou menos, na verdade, né? Ela morre em agonia, na real. Porque é até meio complicado. Porque, assim, o que acontece? A gente vê ela dormindo, aí, de repente, a série vira outra coisa. Ela acorda, inclusive com... ela usando o moletom do pai, que é aquele moletom roxo, né? Porque ela perdeu o pai. Moletom vinho, na verdade. Que ela perdeu o pai, ela usava esse moletom as outras temporadas inteiras. E ela nunca tinha usado essa na terceira até esse momento. Aí ela usa o moletom do pai, descobre que o Fesco fugiu da prisão, porque eles não matam o personagem do Angus Cloud, né? Eles fazem ele ser preso, e aí ele fica preso lá, e é isso que as pessoas sabem, tipo, comentam. E aí ela descobre, eles tinham combinado um ponto de encontro caso ele fugisse, aí ela vai até o ponto de encontro, volta pra cidade onde acontecia as primeiras temporadas, foge da polícia pra tentar encontrar o Fez. Nessa história ela entra de volta na casa dela, vai reencontrar a mãe, e quando ela vai abraçar a mãe, que a gente descobre que de fato ela... era tudo uma alucinação e ela estava tendo uma overdose e estava prestes a morrer. E aí tem a história porque ela vai tentar buscar a mão da mãe dela e ela nunca consegue, ela morre antes. Então, tipo assim, ela estava vivendo um momento de felicidade, mas que é, tipo, interrompido pela própria overdose, sabe? Então... Mas você não tem a impressão que nessa sequência, mesmo quando ela estende a mão, faz parte do sonho dela? Pra mim ficou parecendo isso, assim, porque quando o Ali acorda e tenta acordar ela tá dormindo pacificamente. Tipo, ela tá dormindo de ladinho. Ela não tá de barriga pra cima e, tipo, coisa parecida. Então, me deu um pouco a impressão de que era parte da alucinação dela. Tipo, ela tentar ficar sem ar. Não, era parte da alucinação dela, mas eu digo, tipo... Não sei, eu não vi paz nessa morte. Não é em paz fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, não. Caos. Porque ela nunca conseguiu se redimir. É isso, mas o que você acha desse final? Porque eu vi muita gente criticando. Eu, honestamente, não sei o que eu sinto, tá? Mas eu vi muita gente criticando, falando que, preferia um final mais esperançoso pra ela. Eu vi até que o Sam Levinson falou em entrevista que, tipo, pessoas como a Rue não têm finais felizes. Ele falou uma coisa assim. Sim, deu treta com isso. Hoje saíram várias fofocas sobre isso, sobre ele falar que não existe finais felizes pra personagens como ela, sobre a questão da Cassie e tal, com a Sydney Sweeney. Enfim, saíram algumas coisas hoje. Mas eu admito que eu tô um pouco igual a você, assim, tô processando ainda, mas eu não odiei o final, não. Eu acho que, beleza, eu gostaria que a Rue tivesse um outro final, mas eu acho que pra ela ter tido outro final, ela tinha que ter tido um outro desenvolvimento. Então, pro desenvolvimento da personagem até ali, eu acho que não tinha como ela não morrer. Era coerente. Não. Tanto é que todo mundo sabia que ela ia morrer. Tipo assim, literalmente todo mundo sabia. Porque a série também tava dando todas as dicas. Tipo assim, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Tanto é que na hora eu não fiquei nem surpresa. Eu só fiquei meio tipo, mano, é sério que vão matar ela assim? E aí foi tipo, meio que desse jeito, sabe? Eu não... Faltava 1 hora ainda pra acabar o episódio. Eu fiquei, e agora? Tanto é que o restante do episódio é protagonizado pelo Ali, né? E aí fica meio estranho também, tipo... Depois disso ele até... Sim, porque ele quase não aparece, né? No decorrer da temporada. Ele aparece, tipo, em um episódio, fala um pouco sobre a história dele. E eles têm alguns diálogos, mas não é assim, tipo... Ele não tem uma presença tão forte, assim. E aí, enfim, né, o Ali vai lá... Ele vai prestar as contas, porque a gente descobre da história do Ali também, que ele foi padrinho de muitas pessoas na trajetória dele, da sobriedade, e ele viu muitas pessoas morrerem. Então, depois que a Rue morreu, foi a gota d'água dele. Aí ele, tipo, largou a religião, falou, agora eu vou resolver de outro jeito, porque do jeito que eu tava fazendo aqui, não tava dando certo. E aí ele vai lá, pega uma escopeta, vai até o clube do Alamo e mata ele. E é bem faroeste. Sim, é bem escrachado, né, essa cena. Até o sangue dele, depois que ele
o Ali atira no Álamo, é bem faroeste mesmo. Eu não desgostei muito desse final, não. Tipo, eu achei que ele foi bem coerente, eu achei que foi meio aleatório. Concordo com você com o Ali protagonizar o restante do episódio. Acho que também a questão da a Mad e a Cassie também. A Cassie um pouco menos, eu acho que a Mad ficou um pouco esquisito, assim, ela ali, mas... A Mary? Por quê? Ah, não sei, eu acho que não... Eu acho que ela meio que some, assim, ela ia até o... É que ela tava na cena, né? Essa história. A gente... Vamos entrar nessa então, depois a gente retoma pra essa cena da Mary, porque ela aparece e não volta mais. Porque a Mary e a Cassie, elas voltam a interagir bastante nessa temporada. Tem a questão de que a Cassie... Tem a situação do casamento da Cassie e do Nate. O Nate não quer pagar as flores da Cassie, então a Cassie vai fazer OnlyFans pra poder pagar as flores do casamento dela. É isso que a gente sabe de início. Depois, a gente descobre que, na real, o Nate tá com um rombo orçamentário gigantesco por conta de um problema lá porque ele assumiu a consultora do pai. Ele teve um problema na construção lá, de envolver alguma espécie... em extinção. Era uma flor ameaçada de extinção. Isso, e aí, tipo, pela lei do estado, ele não poderia construir nada ali, e ele não conseguiu autorização para construir, e aí ele tava devendo pra agiota, e o agiota foi tirar satisfação, e aí cortou os dedos do pé da mão dele, e... e aí... Começou a perseguir. Basicamente é isso que acontece com o Nate, né? A temporada inteira. É essa história do Nate. Inclusive, ele morre assim, enterrado vivo, com uma cobra matando ele. E aí tem até a questão, né, de gente reclamando que o Nate realmente, ele não faz nada, ainda mais porque ele era tipo um grande antagonista nas primeiras temporadas, pela questão dele ser um sociopata mesmo, sabe? E tipo, manipular e subjugar mulheres e... Enfim, ele era meio uma pessoa horrorosa mesmo. Mas, e nessa série ele não faz nada, mas eu gosto, primeiro, tem a questão do karma, né? Que ele tem o final irônico dele. E também tem um ponto que eu acho interessante de refletir, é como ele só ia pra cima de mulheres na maior parte do tempo. Com homens ele era meio bocó. Quer dizer, né? Na primeira temporada ele espancou, quase matou o cara lá, né? Mas ele era um bocozinho também, o outro. Mas aí vai ver como ele lidou com o Fesco na segunda temporada. A série começa assim, com ele levando um sacode. Quando aparece um cara maior que ele... que, tipo, mais poderoso que ele, aí ele peida na farofa, entendeu? Essa é a situação. O Nate subjuga que é menor que ele é um covarde. Aí aparece alguém maior que ele caga de medo igual um pincher. É exatamente isso que acontece. Ele começa a lidar com cachorros maiores que ele, e aí ele paga o preço, entendeu? Ele simplesmente não sabe lidar com isso, né? Porque, tipo, ele não tenta resolver a situação. Ele fica, tipo, querendo que, inclusive, quem resolva é a Cassie. E ela não tem o dinheiro. E aí... Enfim, e aí ele tem... Achei até meio poético, assim, né? Ele morrer. Mas é meio bobo. É meio absurdo, né? Essa situação toda. Mas aí, essa questão, eu gosto de pensar nessa leitura que eu falei agora, mas a real, acho que isso só aconteceu porque o Nate não tinha agenda pra gravar a série. E aí eles colocaram ele pra fazer alguma coisa lá de escanteio, aí ele morre, e aí é isso. Tipo, agora a gente pode seguir a série normalmente e a gente se livrou desse ator aqui que a gente não conseguia fazer mais nada porque ele não tinha agenda. Né? Quando a série foi gravada, ele tava gravando um monte de filme. Ele provavelmente tava fazendo Frankenstein, que foi o filme que ele foi indicado ao Oscar. Então, assim, tipo, que horas que ele ia gravar Euforia, entendeu? Ele teve que fazer, ele fez umas 5 ceninhas e se livrou da série, foi viver a vida dele. E tá certo, entendeu? Mas, tipo, é basicamente isso que se resume o arco de grande parte dos personagens aqui. Até a própria morte da Rue, sabe? Às vezes eu fico pensando que, tipo, eu vou matar a Rue aqui porque, assim, a gente tá falando que a terceira temporada é a última, porque de fato é a última, mas a gente só descobriu isso hoje, no dia que a gente tá gravando. Porque até domingo, ninguém sabia exatamente se a série ia ser renovada ou não. Isso tava a cargo da HBO, o anúncio, né? No fim, ela não foi, ela terminou agora mesmo, e acho que tinha que ser assim. Mas aí é um rolê assim, mata a Rue, porque se eu tiver que renovar a série e fazer uma quarta temporada, eu não preciso da Zendaya, que já tava lá a desgosto dela, entendeu? Ela nem queria mais trabalhar. Então... Sim. É isso. Na verdade, acho que Euphoria tinha que ter sido uma minissérie, né? Não precisava nem ter continuado. Inclusive, uma perda do Labyrinth é porque ele fazia muita colaboração com a Zendaya, né? Então, tanto na primeira quanto na segunda temporada, eles fizeram músicas juntos. A primeira temporada encerra com o número musical da Zendaya. E aí, tem gente até que teoriza que... Na época, teorizava que o final da primeira temporada era ela morrendo de overdose.
né, da situação lá no número musical que ela cai, enfim, e aí as pessoas achavam que era ela morrendo. Mas ela não morreu, a série continuou e deu no que deu, né? Mas enfim, a situação toda, né, pra gente falar sobre a questão da Cassie, é que a Cassie, ela, por conta da dívida do Nate, que acaba recaindo a ela, e ela precisa, né, trabalhar pra poder pagar a dívida do marido dela, ela começa a, de fato, investir no OnlyFans, né? E aí a Mary vira cafetina dela, porque a Mary tem os contatos, e aí ela leva ela pros lugares pra ela ganhar seguidor e, enfim, cavar umas situações. Ela entra nessa situação também porque ela é espertona, e eu senti que ela tava querendo um pouco de... Ela tava achando graça dessa situação, sabe? Tipo, ai, agora você precisa de mim, sua vadia. Você me traiu e agora você precisa de mim. Então tem essa coisa, né? Na relação delas. Então é meio esquisito até, porque aí chega no final, elas têm aquela coisa trágica, aquela situação trágica com relação à morte do Nate e tal, e a Cassie tá sendo feita de refém. E aí depois, sei lá, fica meio como se elas... Tipo, elas têm umas cenas bem constrangedoras, mas eu acho que isso é meio inerente da relação delas, porque desde a primeira temporada eu acho que elas têm umas cenas muito falsas, assim. Tipo, ai, amiga, sempre foi meio falso. Que aí é uma situação minha que eu acho que a gente pode fechar pra ir pro próximo bloco, é que eu sinto que nenhum dos... Com exceção a Rue, que a gente falou agora, eu sinto que nenhum dos personagens cresceu de verdade. Tipo assim, quando a gente analisa minuciosamente o que são os dilemas de cada um ali, é literalmente os mesmos dilemas da primeira temporada. A Cassie, Sim. Ela tem a questão dela ser vista e reduzida ao próprio corpo, então ninguém consegue ver ela além do corpo dela. E a questão do OnlyFans é exatamente isso. Esse é o comentário da série. Tem a questão da Mary, que ela sempre precisa fazer o dobro, se arriscar para conquistar o espaço dela, né? Tem a questão de que ela vê na Cassie uma oportunidade, mas ela fica pensando, tipo, e eu sinto isso, né? Que tem a questão de que a Cassie ganha os holofotes, a Cassie ganha o espaço, e a Mary sempre fica ali na sombra, e tem essa questão de que ela nunca vai ser o suficiente, né? Eu tenho um subtexto pelo fato da personagem ser latina, e nos Estados Unidos ela não é branca. Até da relação dela com a questão da traição dela, do Nate. Ela não foi o suficiente pro Nate, o Nate foi ficar com a amiga dela, que é loirinha. Exato. A Jules, eu acho que é o mais escancarado, porque assim, pra que você fez o episódio especial da Jules? Porque o episódio especial da Jules, em que ela fala justamente sobre como ela construiu toda a identidade dela em cima da validação masculina, a feminilidade dela. E aí, como ela tava tentando desconstruir isso, a gente viu na segunda temporada isso crescendo nela, de alguma forma, né? Como ela lidava com o corpo dela de forma diferente. E na terceira temporada, ela volta literalmente para a mesma situação. É tipo, tem uma sequência igual da primeira temporada, em que ela começa a sair com um monte de homem mais velho. Tem uma sequência na primeira temporada que é literalmente assim. E eles refazem isso na terceira. É muito bizarro. Tipo, e eles não fazem nada com a Jules, né? Ela fica ali... A Rue vai pra casa dela às vezes, elas conversam, mas, tipo, é uma personagem que começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito, e ninguém faz nada com ela, e é isso. Então é, tipo, meio bizarro. Tem a questão da Lexi, que também é uma personagem que não cresce, não faz nada no final. Eu até acho ela interessante, porque ela funciona meio como um avatar do público. Então, tipo, ela vê todas as amigas dela nas situações mais absurdas do mundo, e é ela que vai falar, tipo, gente, vocês são malucas? E aí eu acho isso interessante, acho isso engraçado, é um elogio, mas no geral a personagem eles não têm o que fazer com ela, né? Ela tá lá em Hollywood e é isso. É, não fede nem cheira. Exato. E você já tem uma perda porque as outras personagens femininas somem da série, né? Ou porque saíram por divergências criativas. E eu acho que a conclusão, quando a gente olha pra tudo isso, é que o Sam Levinson não sabe escrever mulheres, né? Exato. E esse é o tema do momento agora. Antes de continuar nosso papo, quero lembrar vocês que, além do podcast, também produzimos conteúdo para as redes sociais, no TikTok e no Instagram. Por lá você pode conferir nossos vídeos curtos, em que falamos de assuntos correlatos ao programa, fazemos jogos, trends, enfim, outras coisinhas aí. E também é um espaço para você ter um contato mais próximo conosco. Então, para não perder nada, nos siga por lá em @gêmeosemprosa no Instagram e @gêmeos.em.prosa no TikTok. Bom,
O Sam Levinson realmente não sabe escrever mulheres, como a gente vem falando desde o começo do episódio. E assim, esse não é um problema isolado, infelizmente. Não é sobre ele exatamente, apenas sobre ele. Inclusive, tem um nome pra isso, que é male gaze, ou olhar masculino, que é um termo que ele foi cunhado pela Laura Mulvey na sua tese nos anos 70. Olhar masculino não é uma boa tradução pra male gaze, porque male gaze não é exatamente apenas sobre vista, mas é sobre estética também. Então, ela define male gaze basicamente como se, na sua tese, ela discute muito sobre como a estética dentro do cinema é resultado, claramente, da estrutura de poder que é machista e patriarcal, que é da nossa sociedade, que a gente vive, então, que se reflete, a gente vê se refletir não só no nosso dia a dia, mas ela traz aqui na sua tese de forma... para aquele momento, até então, naquele momento, de forma inusitada, inaugural, ela traz a discussão à luz de como a estética dentro do cinema, ela também reflete a sociedade em que a gente vive, em que as mulheres, elas são apenas portadoras de significado e nunca criadoras de. Então, elas estão sempre sendo observadas e sendo mostradas a partir da visão e do posicionamento de um homem. Então, por causa disso, o prazer de olhar, ela também discute bastante sobre isso, porque ela começa a tese dela a partir de uma discussão freudiana, inclusive. Então ela fala bastante sobre esse prazer, o corpo. Ela diz bastante sobre como essa questão do prazer do olhar, o direito de ter prazer em olhar, é ativo para homens e muito passivo para mulheres dentro da televisão. E como o olhar determinante ali é masculino por conta, novamente, do ambiente, da sociedade, as mulheres, elas são colocadas em tela muito pra agradar homens, sendo sempre, tipo, uma exibição e conotando essa condição de, entre aspas, ser olhada. Ela não exerce nenhuma função ativa no ambiente a não ser olhada, no final das contas, mesmo que ela esteja exercendo uma função. É complexo. É babado. É babado. E aqui a ideia é a gente tentar entender como todo esse conceito interessante do male gaze discute e conversa com o trabalho feito dentro de Euforia pelo Sam Levinson, mas se vocês quiserem se aprofundar mais na temática de forma diferente e talvez até um pouco mais teórica, eu indico pra vocês a leitura da tese da própria Laura Mulvey. Eu só encontrei em inglês, mas assim, hoje em dia a gente tem várias ferramentas de tradução, então é possível a leitura, caso você não consiga ler em inglês, mas também os vídeos da Clara Mateus do Mídias, em que ela fala sobre male gaze a partir da série da Netflix. É um vídeo de 2019, né? É Love, Death and Robots. E o vídeo do Ora Thiago, que ele fala sobre male gaze, é um vídeo um pouco mais longo, deve ter uns 45 minutos, mas é um vídeo excelente, muito bom. Ele traz várias referências pra discutir essa questão do male gaze e trazendo outros pontos de vista também. Ambos os vídeos são ótimas referências, caso vocês queiram escutar mais a respeito dessa temática que é tão importante. Mas basicamente aqui, assim, pra mim, definitivamente é o que mais me incomoda em Euforia, porque de fato a série é produzida e ela é inteiramente produzida praticamente, porque ela é dirigida, ela é roteirizada por um homem branco, então parece que a série toda é meio que gira ao redor de peitos. Peitos e mulheres e bucetas e, tipo, é muito incômodo pra mim. Então, essa terceira temporada, ela explicitou uma coisa que já acontecia nas outras, mas como aqui eles não são adolescentes mais, então não tem mais essa coisa de, tipo, tá na escola. Parece que ficou mais escrachado e tem toda a questão das trabalhadoras do sexo. Então é bem bizarro, porque a câmera, a história, toda muito, tipo, incômoda pra mim, assim. Você, como um homem, talvez não tenha tido esse mesmo incômodo, mas provavelmente te incomodou também, né? O que eu acho é que nossos incômodos são diferentes, né? Até quando a gente tava conversando pra escrever a pauta, que, tipo, eu sinto que eu internamente consigo isolar várias questões sobre a representatividade feminina e o olhar masculino quando eu tô assistindo uma série, essa série específica, pra, tipo, apreciar outros elementos dela, e que eu imagino que, pelo menos nas nossas conversas, seja meio impossível pra você. É bem mais difícil, de fato. Eu acho, assim, que eu
A gente é muito acostumada a ver obras, no geral, que tem esses pontos focais desse olhar masculino, a partir desse olhar masculino. Mas aqui é muito difícil, porque acontece com muita frequência. Então, realmente, às vezes nos distrai. E norteia a série também, né? Eu penso muito na questão toda do arco do clube do Alamo mesmo, né? E o Alamo enquanto personagem. Eu vou até fazer um comentário por fora que eu acho engraçado que a Rue, ela é narradora da série e quando ela morre eles não fazem nada com isso. Tipo assim, ela tá narrando a série inteira, inclusive ela narra tudo até o penúltimo episódio, aí chega no último episódio ela morre e tipo a narração dela vai pra onde? Vai pro espaço, eles não explicam isso, não fazem nada com isso, é tipo... Não termina com uma narração dela, inclusive, que eu achei que seria uma boa forma de terminar, né? Que inclusive a segunda temporada termina com uma narração dela. Então, enfim, é engraçado. Mas eu tô falando isso porque tem a questão do arco dela com o Alamo e essa questão da narração da Rue é porque a gente... Principalmente nas primeiras temporadas, a gente descobria muito sobre a backstory dos personagens através de narrações dela. Então ela contava sobre a infância das pessoas da escola dela, do Nate, da Cassie, da Mary, da Cat na época. E, tipo, tinham episódios focados na infância dessas pessoas, inclusive em que ela citava informações que meio que não teria como ela saber, enquanto personagem. Tipo, daquela coisa do narrador não confiável, enfim. Que eu sempre achei muito interessante, como a primeira temporada explorava, que se perdeu um pouco na segunda e aqui foi embora completamente, apesar de ainda existir. E tem um episódio focado na infância do Alamo, em que explica como o Alamo virou o que ele é. Inclusive tem uma história que é tipo... Que assim, o Alamo é um homem negro, né? Inclusive a gente pode até falar sobre a representação racial dessa série, que eu acho bem complicada. Enfim, ele foi uma criança na era Jim Crow, apartheid nos Estados Unidos. É uma situação, a gente acompanha a infância desse menino com a mãe dele, que teve que criar ele sozinho, e aí ele conhece o padrasto, que é um cara super legal. Enfim, ele tem o rosto queimado porque ele sofreu algum acidente em fábrica, né? Porque ele era peão de indústria. Só que ele é um cara de bom coração, ele quer casar com a mãe dele, ele quer trazer uma boa vida pra esse menino. Só que aí a mãe dele larga esse cara do nada, trama um golpe, larga ele, vai ficar com um cara mais jovem, e aí ele, tipo... Enfim, e aí é isso, ela trai o cara, larga ele. A mãe dele é trambiqueira. A mãe dele é uma trambiqueira, perfeito. Você definiu perfeitamente. E aí a backstory do Alamo é que ele pegou trauma da mãe dele porque, sei lá, a mãe dele, essa mulher horrorosa, essa piranha, ela decidiu largar esse homem de boa índole e agora não vou mais... Ele não vai deixar mais nenhuma mulher enganar ele, basicamente. Não, mulher não. Vadia, né? Porque eu tô usando essa terminologia porque é como a série trata, né? É tipo, não, porque essas nunca mais confiarei em nenhuma vadia, porque as mulheres não podem ser confiadas. E aí tem essa história que depois disso ele decidiu que ele iria controlar, não as mulheres, as bucetas. Porque ele fala que ele chama as mulheres do clube dele de bucetas. Então, tipo assim, eu amo buceta porque eu faço tudo pra controlar bucetas. E aí no último episódio ele fala, não, mas as bucetas ainda me controlam. Tipo assim, cara... Que porra é essa que você tá falando? Mano, é super simplista, né? Porra. O personagem dele podia ter acontecido várias coisas, assim. Acho que ele poderia ter sido bem melhor trabalhado. Mas meio básico, parece que tava justificando porque ele é basicamente um cafetão e trata as mulheres como objetos. Tipo... É culpa da mãe dele. Nossa, tipo... ele foi traumatizado. Então, tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Poderia ter sido muito mais complexo o trabalho, toda essa história dele. Enfim, muito básico, muito básico. Até porque, assim, é isso que eu falei. Ele tá lidando com vários personagens, tipo... Pô, você tá falando de uma criança que cresceu numa das épocas mais racistas da história dos Estados Unidos e, tipo, você não faz nada com isso. Você decide usar isso pra fazer uma história sobre como mulheres são horríveis. Tipo, cara, que porra é essa, sabe? E ainda assim, acho que essa foi a temporada com mais personagens negros de Euphoria até agora. Praticamente todos eles são criminosos. E, sei lá, nada me tira a cabeça que o Sam Levinson criou o Alamo só pra poder escrever a N-word várias vezes no roteiro e, tipo, ele... tipo assim, porque é
é uma representação muito simplista que ele coloca nesses personagens o olhar de objetificação que ele tem sobre as mulheres. Ao mesmo tempo, esses são personagens odiáveis na série, né? Eles são os vilões, correto? Inclusive, o texto da série pra mim foi surpreendentemente crítico à questão das trabalhadoras do sexo, né? As condições de trabalho, as situações em que elas precisam se submeter. Tem um diálogo legal entre duas cenas, em um dos episódios, que eu não lembro o número, que mostra a Cassie indo com a Mary para uma festa de um influenciador digital, que ela vai tentar cavar uma cena de pegação com um influenciador para ganhar seguidor. E isso é mostrado simultaneamente com uma cena no Clube do Álamo, com uma das dançarinas sendo estupradas no clube. E, inclusive, tipo, um estupro coletivo com vários caras. É uma cena horrorosa. Que, inclusive, ela já mostra pouca coisa, mas eu acho que ela mostra mais do que deveria, mesmo não mostrando tanto. Eu acho que tem cenas ainda mais pesadas em Euforia. Eu acho interessante como nessa cena faz esse diálogo de como a Cassie está se submetendo àquilo por conta própria, ela está se auto-objetificando, enquanto existem mulheres que são obrigadas a serem objetificadas porque elas não têm outra opção. É aquilo ou nada, né? Tipo, nenhuma daquelas dançarinas estão lá porque elas querem. Nossa, meu sonho de vida é ser dançarina de um clube de strip. Não, elas estão lá por um motivo. E isso é interessante. Mas, ao mesmo tempo, o texto tá falando essas coisas, mas a imagem, a câmera dele... A câmera não. Não, a câmera dele... nunca humaniza essas personagens. Tipo assim, sempre que vai gravar essas meninas, é tipo, do peito pra baixo, velho. Eles nunca vão fazer um take normal em uma dessas personagens. É sempre, tipo, no peito ou na bunda. Tipo, é insuportável. Tem hora que eu canso, tipo, que me cansa. Eu fico cansado, tipo, cara, eu não aguento mais. Você não consegue gravar de uma forma diferente? Tipo, seja mais criativo? Tipo, cara, é insuportável. É, total. A câmera diz completamente o oposto do que o texto tenta fazer. É bizarro. Só peito, bunda. Tipo, depois que a Kiri lá, aquela personagem, faz o aumento da bunda, o último episódio agora só aparece a bunda dela. Tipo, só grava ela da bunda. Tipo, não aparece a cara dela direito. Bizarro. A Cassie, pra mim, porque ela é... de fato, já era uma personagem, a personagem da Sydney Sweeney já era uma personagem bem sexualizada nas outras temporadas, e, enfim, já vi algumas tretas falando até sobre o próprio posicionamento da Sydney Sweeney, sobre ela querer ser objetificada, mas eu não sei exatamente, eu não li tanto a respeito pra gente discutir isso aqui, mas a personagem da Cassie, gente, pelo amor de Deus. Eu li o suficiente pra dizer que o Sam Levinson fala em entrevista que ele pensou em tirar algumas cenas de nudez da Cassie e a Sydney Sweeney falou, não, deixa. Ué, eu vou interpretar uma profissional do OnlyFans e não vai ter nudez? Que absurdo. Tipo assim, entendeu? Qual a veracidade disso? Não sei. Eu vi também isso aí, mas eu não pesquisei mais a fundo pra, enfim, ver outras fontes. Mas assim, tipo, enfim, Sam Levinson. Mas a personagem da Cassie é tipo... pra mim aqui, essa temporada, ela culmina o que já faziam com a Cassie antes. Mas aqui, tipo, gente, aparecem uns peitos da Cassie, tipo, à toa, à torta direito. Ela não coloca... Não existe nenhuma aparição da Cassie em que ela não esteja quase seminua. Até ela casando, tem peito demais. Tipo assim, beleza, peitos. Mostre peitos, peitos são bonitos. É tudo focando na teta dela, não é nem a bunda. A Cassie é engraçado, né? A personagem da Sydney Sweeney... É que ela não tem bunda, né, Sydney Sweeney? É uma questão também. Ela não é muito bunduda, mas ela é muito peituda. Então é, tipo, tudo sobre peitos. E aí tem algumas cenas bem perturbadoras dela vestida de animal, vestida de bebê, bem bizarro. E a pior de todas pra mim é a cena da Cassie Zilla, em que ela começa a ficar enorme. E ela tá, tipo, recebendo mensagem de uns caras no OnlyFans. Aí ela começa a ficar enorme. E aí aparece uma cena em que ela tá basicamente atacando uma cidade. E isso faz referência, inclusive, a um filme de 1958 que chama Ataque da Mulher de 15 Metros. E é um fetiche muito específico que se chama macrofilia, que é fetiche em pessoas grandes. Que tem muito a ver com submissão.
Pra mim, é um parque de diversão de homem hétero, essa porra, dessas cenas. É, tipo, bizarro. Não tem um fetiche bizarro que a Sydney Sweeney não tenha feito com essa personagem essa temporada. Tipo, tipo, vestido de animal, vestido de bebê, gigante. Sei lá, eles até falam de peidar em frasco, que ela, tipo, vende o peido dela. Tipo... E é tipo assim, é isso. O texto, talvez a ideia fosse ser crítico a esse tipo de coisa, essa bizarrice, ironizar. Mas não é isso que parece, assim. É muito mal sucedido em passar esse recado. Principalmente pelo jeito que é gravado, assim. Acho que você pontua muito bem. Mas, enfim, é uma coisa bem cômoda. E não só com a personagem da Cassie, porque não é... Pra mim, assim, e tem muito a ver com o que eu falei antes sobre essa questão do termo do male gaze não ser apenas sobre, tipo, meteção, mulher pelada, mas também sobre a forma com que as mulheres são representadas em seus papéis. E aí aqui, um outro incômodo também é a questão da representatividade lésbica. Da Rue, a personagem da Rue é uma mulher lésbica, escrita por um homem, que é basicamente mostrada como um homem, é como se ela fosse um homem hétero no corpo de uma mulher, tipo, nada a ver. A princípio eu tinha achado isso interessante, porque a Rue sempre foi uma personagem meio estéril. Existem várias questões porque a Zendaya correm as notícias, e eu, enquanto jornalista, eu não vou poder falar pra você que isso é verdade, porque eu não pesquisei o suficiente, mas... correm as notícias que a Zendaya tem um contrato de trabalho com Euphoria que veda cenas de nudez. E que, na verdade, é um contrato base que ela faz com qualquer trabalho dela. E é por isso que a Rue nunca teve cenas de nudez nem perto. E, por conta disso, eu também sinto que a personagem ela era meio estéril. Principalmente, era até meio bizarro. Tipo, na primeira, segunda temporada tinha muita nudez. Tipo, bizarramente muita nudez das amigas dela, das colegas de escola dela, tipo, da namorada dela, que é tipo a Jules, e ela nunca tinha nada, tipo, meio estranho. E tem essa história de que a Rue, ela é, na verdade, Sam Levinson, pelo menos, sempre tratou a Rue como um avatar dele, que ele já lidou com vício e a Rue seria um retrato dele ali na série, né, que ele se espelha nela. E aí, quando você vê que numa terceira temporada de uma Rue adulta, mais erótica, talvez, no sentido de que ela vê mais sexo, que ela se interessa mais por sexo, tipo, abertamente. E aí você vê ela, tipo, se comporta igual um homem hétero, tipo, nossa, que gostosa, tipo assim, que isso, cara? Ela no meio das mulheres, olhando elas no clube de strip, tipo... Sabe, o jeito que eles colocam o olhar dela sobre as mulheres, é muito bizarro, tipo... Eu concordo com você, eu acho que sempre foi meio esquisita a relação da Rue com o corpo, até porque a Rue é viciada em drogas, né, então sempre foi essa coisa, tipo, ela sempre tava meio away, assim, meio pra fora do mundo, então ela realmente, até tem uma cena na segunda temporada que a Jules tá fazendo, tipo, um boquete nela e ela não tá sentindo nada. E, inclusive, nessa cena ela tá vestida. Engraçado, né? Tipo, realmente, a Zendaya não aparece sem roupa. Nem só de sutiã, não acontece. Mas, enfim, no geral, esse é um incômodo muito latente pra mim e eu acho que é o que me faz pensar que ainda bem que Euphoria acabou. Gente, eu acho que a gente pode terminar nesse pé, né? De que ainda bem que a Euphoria acabou. Eu não me arrependo. Eu vejo com muito carinho a relação que eu tinha com a série, principalmente quando eu era mais jovem e tinha sonhos. Né? Hoje em dia, não. Mentira. Mas hoje, tipo, quando eu olho pra trás, eu acho que realmente assim, pô, é uma série que, por mim, também não teria essa terceira temporada. Já que tem, eu acho que eles fizeram o que dava pra fazer. Nas limitações do Sam Levinson que a gente sabe que existem. E é isso, sabe? Tipo, que bom que acabou, que bom que eles não tentaram renovar essa merda, sabe? Acabou, Euphoria. E sabe o que é o pior que eu acho? Que demorou tanto pra essa temporada chegar que a série ficou no passado. Tipo, ninguém liga mais pra essa série. Tipo, quer dizer, a gente liga porque a gente tá falando sobre ela aqui, né? Mas a gente liga pra ela. Claro, as pessoas estão falando sobre isso. Só que a gente liga pra ela porque a gente liga com ela, com o que ela era antes. A gente liga pra aquilo, pra aquela euforia. Que tinha aquela estética, aquela música, aqueles personagens, que era icônica daquele jeito. E, tipo, aquela série não existe mais. Tanto é que essa terceira temporada é outra série, praticamente. Essa série não existe mais. E a gente só conversa sobre ela porque
essa temporada vive a sombra das anteriores pra sempre, e é isso. E que bom que não vão tentar mais continuar esse negócio. Já foi, libera esses atores, deixa a Zendaya trabalhar. A coitada da Alexa Demi, que é a atriz da Mary, coitada, não fez mais papel nenhum desde Euforia. Bota essa menina pra fazer alguma outra coisa, né? Vai, não quero mais olhar a Sydney Sweeney na minha vida. Vai lá fazer a empregada, e aí eu não preciso assistir mais ela. É isso, acabou. Também tem o Jacob Elordi, enfim, libera essa galera, vamos todo mundo viver, seguir a vida, é isso, já passou, Euforia passada, está tudo bem. Foi bom enquanto durou? Fica a pergunta no ar. Fica a dúvida, né? Vamos deixar essa resposta pra você. Sim, fica aí o questionamento. Pense a respeito. Para finalizar o episódio, agora é a hora da prosa da vez, o quadro fixo do podcast em que a gente traz recomendações de filmes, séries, álbuns, jogos, livros, peças de teatro, qualquer coisa, obras que tenham nos impactado e nos movido nas últimas semanas, mas que não necessariamente teriam espaço para virar uma pauta do programa. E bom, Júlia, qual que é a sua prosa da vez de hoje? Não tem como ser diferente. Se você escutou o nosso último episódio do ano, em que a gente comentou sobre as coisas que nos impactaram no ano passado, eu falei muito no ano passado sobre um álbum específico. E foi lançado a parte 2, que é Dominguinho. Que é o trabalho do João Gomes, do JP e do Mestrinho. E lançou o Dominguinho parte 2. E então é basicamente o que eu tenho escutado nas últimas semanas, desde que a gente gravou pela última vez. Então fica a minha recomendação aqui. É um álbum que também tem a parte visual, né? Um trabalho audiovisual. É igualzinho o primeiro, nesse sentido. Dessa vez ele foi gravado em Salvador. E tá lindo, como sempre, com várias releituras de músicas, de clássicos do forró e da música brasileira. Então, assim, vale muito a pena novamente. O trabalho desses três juntos, assim, eu acho que ainda vai render pra caramba. Nossa, quero eles sendo trio pra sempre. Eu não vi ainda o audiovisual, mas já escutei o álbum e tá lindo mesmo. O trabalho deles é muito fora da curva. Enfim, escutem, gente. Reforço a recomendação. E você, hein? Então, a minha prosa da vez, já que a gente tá falando de euforia, né, drogas, sexo e rock and roll, eu vou recomendar uma série que eu tô assistindo, que eu estou terminando e que eu acho que é uma prova de que dá pra você fazer uma série boa sobre drogas e sobre masculinidade. Enfim, Breaking Bad, gente, assistam. Eu tô na última temporada, tô terminando agora, tô no momento em que as coisas estão caminhando pro final, mas eu gosto muito porque muita coisa nessa série me lembrou de Breaking Bad, que eu tava assistindo as duas simultaneamente. Tem a DEA, que é, tipo, super marcante em Breaking Bad. A DEA tem um papel muito importante por conta da situação de drogas. Para você que não sabe, Breaking Bad é uma série sobre um professor de química que decide fabricar metanfetamina para apagar o tratamento dele de câncer. Não é só isso, mas esse é o pontapé da série. E aí, enfim, é uma das retratações mais interessantes que eu já vi sobre a questão do AA, né, dos narcóticos anônimos, das reuniões. Tem um personagem específico que lida com vício, então eu achei muito interessante o retrato, inclusive em contraste com a Euforia. Eu acho até mais rico, talvez, a forma com que eles tratam sobre vício em Breaking Bad, que não é nem o foco. É uma série de ponta, né? Famosa. Tem gente que fala que é a melhor série da história da TV, gente. Eu não boto minha mão no fogo por Breaking Bad assim. Vulgo nosso irmão Didi. Na verdade, se o Giovanni estiver escutando o episódio agora, ele vai adorar, porque ele tá há uns 4 anos, literalmente, tentando me convencer a assistir Breaking Bad. Eu assisti, estou terminando, e é realmente muito bom, gente. Assistam. E é isso. Breaking Bad tá na Netflix, suave de ver. Maravilha. E é isso, gente. Muito obrigado por nos escutarem até aqui. Aí vamos pros avisos de sempre, né? Continuem nos acompanhando nas plataformas de áudio e não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for na plataforma da sua preferência, porque isso ajuda demais o podcast a chegar em outras pessoas. Também nos sigam na sua plataforma agregadora e, se possível, compartilhem o podcast com amigos, nos grupos de WhatsApp, com pessoas que você acredita que também vão gostar do que a gente faz por aqui. Esse episódio foi editado por
@Yoshihashi. E vocês podem nos seguir também nas nossas redes sociais. Estamos produzindo conteúdos pro Instagram e TikTok em @gêmeosemprosa no Instagram e @gêmeos.em.prosa no TikTok. Nos sigam também nas nossas redes sociais pessoais. Você me encontra em todas as redes possíveis em @HenricoSouto. Henrico com E e Souto com U. E você me encontra apenas no Instagram em @Julia_Nunes. É isso. Até mais. Tchau! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.